queremos, meu Deus, estar no centro da tua vontade, não fazendo a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Porque aquele que o Senhor chama é para fazer a tua vontade. E por isso nós estamos aqui nessa noite para aprender mais de ti. E queremos ouvir a tua voz. Que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. E que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, os nossos olhos. Que nós possamos ver, meu Deus, a tua grandeza. Que tu és um Deus grande, um Deus soberano. O Senhor é aquele que está trabalhando em favor daqueles que buscam, em favor daqueles que esperam em ti. E nós esperamos em ti, confiamos, Pai. Confiamos que tu és um Deus grande, um Deus que tudo pode. Tu és aquele que ressuscita o morto, tu és aquele que restaura as feridas. O Senhor restaurou na mão. Creio também que nessa noite o Senhor há de restaurar a nossa casa, a nossa família. Meu Deus, como a tua palavra diz, se nós cremos no Senhor Jesus, não será salvo somente a nossa vida, mas como também a nossa casa, os nossos familiares. E que nessa noite, meu Deus, o Senhor possa, Pai, falar com cada um que está aqui diante da tua presença, Senhor. E que eles possam sair daqui glorificando, exaltando o teu santo nome. Imagina, meu Deus, a alegria de cada pessoa quando entra na tua casa e sai dali, meu Deus, com a certeza da vitória. Ah, Deus, como Zaqueu, ele enfrentou a multidão, porque ele tinha um desejo no coração dele, que ele queria somente ver o Senhor. E ali, meu Deus, o milagre foi maior, porque foi o Senhor quem viu ele. E naquele momento, quando o Senhor disse a ele: Zaqueu, desça, porque hoje eu vou pousar em tua casa. Ah, Senhor, e naquele dia a salvação chegou até a casa de Zaqueu. Que a tua salvação, Deus, chegue à nossa casa, aos nossos familiares. E que nós possamos, meu Deus, entregar a ti a cada dia o nosso louvor. Porque sabemos, Pai, que tu és um Deus grande, um Deus que tudo pode, um Deus que faz muito mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. E é como a tua palavra diz: céu e terra passa, mas as tuas palavras não irão passar. Cada uma delas há de se cumprir na nossa vida, porque o Senhor não muda. Ah, Deus, tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Por isso, nesta noite, meu Deus, nós louvamos o teu nome. Nesta noite queremos engrandecer o teu nome, porque sabemos que tu és grande, tu és soberano, tu és o meu Deus, tu és o meu Salvador, aquele que me salva nos momentos de lutas, nos momentos de aflições. Tu és aquele, meu Deus, quem traz o descanso, aquele quem dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Como a tua palavra diz, que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que temem. Ah, Deus, e os salva, os livra, Senhor. E que nessa noite o Senhor possa verdadeiramente, Pai, trazer a resposta. Como no passado o Senhor entregava a resposta, o Senhor chamava e dava a resposta. Assim eu creio também que hoje não é diferente. Por isso nós te louvamos nessa noite. Por isso entregamos a ti todo louvor de todo o nosso coração. Aleluias. Te adoramos, ó Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. E nosso Deus é santo monte. Alegria de toda a terra. Diga para ele que ele é grande. Grande é o Senhor, que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Diga para ele: queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos te agradecer, Senhor.
e te agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer. Agradeça a Ele nessa noite. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és, Senhor. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga pra Ele que Ele é grande. Aleluias. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor, que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga pra Ele, queremos o teu nome agradecer. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer, Senhor, por tua obra em nossas vidas. e Agradecer nessa noite pela salvação da nossa casa. Agradecer nessa noite pela salvação da nossa família. Agradecer a Ti, Deus, pela nossa salvação. Ah, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, é verdade. Só Tu és o Deus eterno. Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa força. Tu és aquele que nos salvou, Senhor. Tu és aquele que levou as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Meu Deus, obrigada, porque o Senhor já levou as nossas dores. Meu Deus, que cada pessoa que entrou aqui nessa noite, que ela possa sair daqui, meu Deus, glorificando o teu nome e tendo a certeza que o Senhor os curou, que o Senhor os salvou, Deus. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para agradecer ao Senhor, para engrandecer o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Diga para Ele, meu irmão, queremos o teu nome engrandecer. Diga o teu nome engrandecer. Agradeça a Ele nessa noite pelas obras dele na tua vida. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu quero ver a igreja
e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, é verdade. Tu és o nosso Deus. E eu creio, Deus, que assim como no passado o Senhor chegou até Noé e deu instrução a ele o que ele tinha que fazer para a salvação da casa dele. Eu creio que nessa noite também, ó Pai, o Senhor há de dar instrução a essa pessoa o que ela tem que fazer para a salvação da casa delas. Oh meu Deus, que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração. Abre os nossos olhos, tira todas as escamas dos nossos olhos, Pai. Ah, como a tua palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Meu Deus, vai tirando da nossa vida toda a incredulidade, vai purificando a nossa vida, vai santificando. Meu Deus, vai edificando todo o nosso ser, para que possamos edificar a nossa casa, os nossos familiares. A tua palavra diz que a mulher sábia, ela santifica a sua própria casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Não queremos ser tola, Senhor. Queremos edificar a nossa casa, como o Senhor também diz, que a mulher é a coroa do marido, mas a que procede vergonhosamente aprodece os ossos. Não queremos aprodecer os ossos, mas queremos, Pai, edificar a nossa casa. Então nos ensina nesta noite, dá a direção que nós precisamos. E é por isso que nós declaramos, queremos o teu nome engrandecer neste lugar. Oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. E agradeça a Deus nessa noite. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga para Ele: queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és, ó Deus. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai, nós estamos na tua presença para glorificar e exaltar o teu nome, para dar ao Senhor o louvor que lhe é devido, honrando e engrandecendo o Senhor com a nossa alma, com o nosso coração, com o nosso espírito, fazendo valer a obra do Senhor e a força do Senhor sobre cada um de nós, em nome de Jesus. E te dão graças a Deus. Dê para ele uma língua forte, graças a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Boa noite para você, igreja. Boa noite. Graças a Deus, né? Boa noite para você que acompanha por essa live. Que Deus abençoe e que nós venhamos então caminhar forte. Por favor, abra no livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Nós temos aqui uma declaração da parte do apóstolo Pedro, que nós precisamos então estar realmente assim disposto a entender. É parte daquilo que Deus vai dar para nós todos os dias, a partir então do próximo dia 25, nós vamos caminhar nessa fé. Diz aqui em Atos, o capítulo é o 5, e o versículo 38, diz assim: agora, pois, vos digo, dai mão a estes homens, deixai-os, porque este conselho, se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus, e concordaram com Ele. Entenda bem, irmão, é importante você entender esta realidade da nossa realidade espiritual. Aqui, o homem chamado Nicodemos, ele então falou uma coisa que é para mim, para você e para todos nós. Todos os momentos em que nós estivermos realmente fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus, o próprio Satanás, ele dá mão. Dar mão aqui quer dizer abrir mão. Ele simplesmente esquece, ele deixa você de lado, porque o diabo sabe, essa frase que nós temos na camiseta, que para muitos está só na camiseta até hoje, que diz que nenhum dos teus planos pode ser impedido, às vezes somente na Bíblia, não está ainda no entendimento de algumas pessoas, ele não tem ainda a compreensão real desta verdade. Quando ele adquire essa verdade dentro de si, quando ele aprende isso de fato de coração, o próprio Satanás faz como diz aqui. Vamos ler de novo, versículo 38. Agora vos digo, dai mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Então ele deixa bem claro aqui que as autoridades daquela época chegaram a uma conclusão: é importante dar mão, abrir mão destes homens, porque eles tinham consciência de que tudo aquilo que é conselho da parte de Deus não pode ser anulado. Por isso a gente precisa orar a oração do Pai Nosso, acreditando: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nesse mesmo capítulo aqui, eu não procurei o versículo, porque não é o tema principal, mas o apóstolo Pedro, neste capítulo aqui, ele fala, aliás, no capítulo anterior, ele fala, no versículo 32, está aqui, ó, 32, no mesmo capítulo, 5:32 de Atos. Ele diz assim: ora, nós somos testemunhas
destes fatos, e bem sabeis assim, e bem assim como o Espírito Santo, a quem Deus outorgou àqueles que lhe obedecem. Então veja, Deus só pode colocar o Espírito naquele que está disposto a obedecê-lo. E é importante você fazer isso. Eu nem falei logo de cara como costumo falar do dia 25, porque a mensagem hoje é voltada para o dia 25. Aliás, eu vou ser bem sincero para vocês, se eu estiver orando, o tempo que for que eu esteja orando, às vezes oro mais, às vezes oro menos, mas de todo o tempo, 90% das minhas orações têm sido focada para o dia 25. Por outro lado, existem algumas coisas importantes a aprendermos antes do dia no caso, e uma das é essa. Veja que o Pedro dá aqui a deixa, versículo 32, ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem, assim também tem tradução, que é essa tradução um pouquinho diferente, deixa eu ler a outra, que é mais fácil até para você compreender. Ele deixa claro aqui, ó, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então já começa por aí. Deus olha para você dos céus e Ele sabe se você tem ou não disposição de obedecê-lo. E por que é importante isso? Porque se você resistir ao Espírito, você pode cometer o pecado mortal, chama-se blasfêmia. Que a blasfêmia é difícil ouvir falar alguém que cometeu, mas pode acontecer. E acontece quando? Quando a pessoa então, ela atribui a Deus ou ao Espírito de Deus aquilo que é do diabo e vice-versa. Então ela blasfema. Por isso Deus, Ele olha para mim, olha para você e percebe se há em nós a disposição para obedecê-lo. Eu, por exemplo, conheci Jesus depois de uns 15 dias aproximadamente de crente. Antes inclusive de ser batizado nas águas, eu fui batizado com o Espírito Santo, uma experiência maravilhosa, inesquecível. Eu só não sei dizer a data, mas eu sei que foi no terceiro sábado. Eu fui à igreja numa sexta-feira, e aí veio o primeiro sábado. Então 15 dias após o primeiro sábado, eu fui até a São João, e ali eu fui cheio do Espírito Santo. Então uma experiência que só quem já passou sabe o quanto é bom, o quanto é agradável. Mas depois que eu li isso na Bíblia, eu entendi, ou seja, desde aquele princípio, desde o momento em que eu aceitei Jesus, que eu aceitei ali o chamado de Deus, havia nele, ou havia em mim, aquela convicção de que eu conseguiria praticar ou obedecer à vontade dele. E por isso Ele me selou, Ele me batizou, me encheu do Espírito e ainda me deu a graça deste ministério. E assim é o caso para você e para todos nós. Eu conheço pessoas que diziam assim: pastor, eu não entendo por que eu não sou cheio do Espírito, eu não sei porque eu não fui batizado ainda. E aí para uma dessas pessoas, uma vez, eu disse para ela: vem cá, você tem consciência do que é realmente viver para Deus? Ah, como assim, pastor? Você tem consciência que se você aceitar o desafio de ter Deus dentro de você e ser selado por Ele com o Espírito Santo, você não pode mais ter vontade própria, você não pode mais fazer escolhas contrárias ao que diz as Escrituras. É claro que Deus releva as escolhas feitas contrário ao que diz a Bíblia, quando elas são feitas por idiotice, estupidez ou inexperiência. A pessoa é criança, ela não tem muita noção, então ela faz um monte de coisa que contraria a Bíblia. Mas se a pessoa fizer de caso pensado, literalmente, ela se arruina. Eu não sei, eu particularmente, falando de mim, eu nunca ouvi falar diretamente, mas me lembro quando obreiro ainda, o pastor Rogério pregava sobre este assunto, e ele conta, agora não sei se foi da igreja dele, em Guaianazes, não sei, ou em Campinas, não me lembro bem do detalhe, mas eu me lembro que ele falava: olha pessoal, eu conheci, ele falava, né? Eu conheci uma pessoa que aparentemente ela foi, vamos dizer assim, jogada ao inferno sem perdão por conta de uma blasfêmia contra o Espírito. E aí ele conta que essa pessoa era inclusive uma obreira, e ela ia na igreja e tal, ela fazia a obra obviamente, e ela cresceu, começou a fazer, mas aí começou uma série de cobrança do parte do Espírito em relação a ela. E ela então, um dado momento, chateada com a situação, ela meio que falou em outras palavras: olha,
Espírito Santo. Eu não sei se ela usou esse termo, parece que sim, ela usou esse termo e pediu, ou falou, que não queria mais ouvir ele, não queria que ele falasse mais com ela. A partir desse momento, essa mulher foi definhando, foi ficando assim meia louca, meia fora de si, e até onde se sabe, ela estava até considerada louca mesmo e tal, foi internada, aquela coisa toda, e o pessoal achava que isso se dava por conta dessa atitude dela. Então veja, a pessoa consciente, ela está simplesmente sabendo o que está fazendo. Se ela negar-se a obedecer ao Espírito Santo, eu penso que é como no caso de Davi, aliás, de Saul. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul. Ele simplesmente foi embora. Mas por quê? Porque se você ler a história, você vai ver que o Saul, nas suas condutas, deixou bem claro que ele queria a bênção de Deus, ele cria que ele era ungido de Deus, mas ele queria fazer o que quisesse. Alguém disse, né, vi um livro na verdade, fazendo uma certa comparação entre Saul com o Satanás, porque o diabo, livre e espontânea vontade, ele quis não obedecer a Deus, ele quis fazer o que ele bem entendesse. A própria Bíblia diz que ele disse: eu vou fazer um lugar, um trono ao lado do trono de Deus, eu vou subir às alturas, vou fazer um trono ao lado do trono de Deus, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Entre outras palavras, eu sou tão bom, eu sou tão capaz no que eu faço, que eu não quero mais depender e obedecer a Deus. Eu não quero mais comer na mão de Deus, eu não quero mais obedecer a esse Deus. E você já sabe do que virou essa praga chamada demônio, ou Satanás. No entanto, o Saul dá-se a entender que deliberadamente, de caso pensado, ele desobedeceu a Deus. E quando ele assim o fez, diz a Bíblia, que o Espírito do Senhor dele se retirou. Já no caso do Saul, aconteceu isso, aliás, no caso do Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus possuiu Davi. A palavra possuir quer dizer ter domínio, quer dizer ter comando. Então dar-se claramente a entender que o Davi, contrário do Saul, ele era possuído, dominado por Deus. A vontade de Deus era a vontade dele, o querer de Deus era o querer dele. Infelizmente, cometeu aquele deslize, cometeu adultério, matou Urias, marido de Betsaba, mas é a única parte na Bíblia que fala que Davi errou. Em 1 Reis capítulo 15, versículo 5, diz que Davi, em toda a sua vida, em todo o tempo em que ele viveu, ele nunca cometeu nenhum pecado, a não ser no caso de Urias. Interessante que não fala no caso de Betsaba. Por quê? Porque depois que ele confessou o pecado, a Betsaba já era viúva. Deus então abençoou o relacionamento deles, a tal ponto que ele teve um filho chamado Salomão, e ele que foi o sucessor de Davi. Então Deus desconsiderou, e a regra de Deus é pecado confessado é pecado inexistente. Pecado perdoado é pecado inexistente. É como se você nunca tivesse cometido aquilo. Agora é claro que a confissão tem uma certa situação, circunstância que não cabe agora falar. Mas quando o Davi se arrependeu no Salmo 51 e no Salmos 32, Deus então levou em consideração de tal maneira que ele perdoou o caso da Betsaba. Agora o caso do Urias, alguém diz, por que Deus coloca lá que foi um pecado? Se você ler a história, irmão, você vai ver que o Davi, ele sofreu as consequências do pecado. Tudo na vida tem uma consequência. As nossas escolhas, as nossas decisões, é importantíssimo isso, irmão. Às vezes eu fico vendo pessoas tomarem certas decisões e eu penso, será que esse camarada não pensa que a vida é um círculo, né? A vida, como diz, o mundo dá volta, uma hora dessa vai acontecer. Hoje eu estava numa avenida, considerada até um pouco perigosa, e um camarada fez assim uma coisa assim tão absurda, que, né, se fosse eu mais fraco, ou quem estava comigo, até fechar o olho, já estava esperando a pancada que o cara ia dar num caminhão. E o interessante, o ridículo, que isso se deu a aproximadamente uns 30, 50 metros no máximo de um farol. Fez aquilo tudo, quase se matou, quase causou um grande acidente, 50 metros para frente parou. É um absurdo.
Quer dizer, um camarada que parece que tem, como diz, um parafuso a menos. Será que ele não pensa nas consequências que faz? Será que ele não tem noção que aquilo pode acabar com a vida dele, com a vida de outros, vai prejudicar tantas pessoas, não só os dois, né? Seja o motorista do caminhão, não ia acontecer nada. Ele ia apenas perder dia de serviço, ficar parado lá pela perícia. Mas ele se cata no meio da carroceria, ainda sendo madeira, e ia acabar com tudo. Quer dizer, o cara poderia ter morrido naquela hora. Sem contar o trânsito que ia causar lá, ia prejudicar milhares ou quem sabe milhões de pessoas. Mas vai ver que muitas das vezes esse jovem, sei lá, era um homem, não sei a idade, não deu para ver, mas uma coisa é certa, é possível que desde pequeno ele foi inconsequente. Ele tomava decisões assim de inconsequência e não teve ninguém para puxar a orelha. Uma vez eu me lembro que eu conversei com duas pessoas na mesma época e eu entendi que foi um sinal de Deus, um homem e uma mulher. E a mulher falou uma coisa e o homem a mesma, parecia até que eles tinham se combinado, mas eles nem se conheciam. E a conversa foi voltada no fato da característica do meu ministério, de pegar no pé, de orientar, de falar, de explicar. E aí as duas pessoas falaram uma parte da frase dizendo assim: pastor, o senhor é diferente, o senhor pega no pé, o senhor explica, olha, não pode falar, não pode vestir. A maioria dos pastores pregam, está escrito, o cara que se vire lá, que Deus fale com ele, como muitos costumam dizer, e está tudo certo. Eu ouvi, aqui nessa igreja, teve pessoa que falou para mim: pastor, eu não sabia o que era lasciva. Você não sabia? Não. Por isso eu sempre me vesti assim, nunca ninguém falou nada, nunca ninguém me criticou, nunca ninguém falou para mim que não podia. O senhor é o primeiro que pega no meu pé. Essa é a regra. Então é assim, quer dizer, por isso você tem que ter o seu chamado, você tem que ter a sua missão e tem que cumprir. Se você assim o fizer, o Espírito vem, te unge e você vai ter uma outra vantagem. Qual? Volta lá no 38. Olha o que ele diz: agora digo-vos, pois, dai mão a estes homens e deixai-o. Assim é o que o diabo vai fazer. Uma hora dessa, se você for realmente daquele que está andando atrás do conselho do Senhor, o diabo larga, filho. Por isso diz a Bíblia: sujeitai-vos a Deus. E o que acontece? Vamos ler lá, Tiago, né? O capítulo é o 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Neste livro aqui, o Tiago fala muitas coisas assim importantes, mas entre os quais, que é uma coisa que inclusive, vou dar um conselho para você: nunca leia somente um versículo cegamente, sem ver o contexto, porque às vezes o contexto significa muito mais do que o próprio versículo em si. E esse aqui, a gente vê as pessoas falarem: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas o que é resistir ao diabo? Versículo 7, a primeira parte diz: sujeitai-vos, pois, a quem? Essa é a regra, querido. Vou te ser sincero, com todas as palavras que você possa entender. Se você não for do tipo obediente a Deus, você não consegue ter forças, bênçãos e proteção para conseguir resistir ao diabo. Simples assim. É regra da vida espiritual, no caso. Se você não se sujeitar a Deus, repito, você não tem força para opor a Satanás. Simples. É muito simples, é só você entender isso. Deus, eu nunca quero ter problema com o diabo. Simples. Sempre obedeça a Deus. Acabou. Obedecendo a Deus, naturalmente você está indo contra o Satanás. Quem obedece a Deus está indiretamente resistindo ao diabo. É simples assim. Hoje ocorreu um fato e eu então, ao ouvir a situação, eu lembrei de anos atrás, nós estávamos
lá, como eu até já falei aqui, nós tínhamos que buscar marmita lá num certo lugar para a gente comer e tal, na Praça da Sé, e nós estávamos na Júlio de Mesquita, e aí era escala, né? Todo dia ia um. Aí um belo dia chegou um, e era o dia dele, e ele achou por bem de não ir. Não vou, por causa disso, aquilo, outro. Falei, tá bom, você não vai, eu não vou deixar meus irmãos com fome. Eu era o cabeça deles. Eu então fui até o pastor Jaime dar satisfação. Pastor, eu posso dar uma saída de meia hora mais ou menos? Onde você vai, irmão? Eu vou até a Praça da Sé buscar a marmita. Mas você, irmão, tem que mandar outro, fazer a escala dos outros, e você tem que estar aí. Eu falei, então, mas aqui é o seguinte, quem é da escala hoje não quer ir. Mas como assim não quer ir, irmão? Eu falei, não quer. Chama aqui. Chamou, está aqui. Mas, irmão, você é de Deus ou você é do diabo? Já chegou assim na lata. Sou de Deus. Eu falei, pois é, está aqui, ó. Se alguém te obrigar em uma milha, vá 2. Você entendeu, irmão? Sim, senhor. Quiser crescer, quiser ser alguém na igreja, irmão, a primeira coisa que você tem que obedecer é aprender a submissão. Tem que querer não, é obediência. Aí com a cara desse tamanho, mas foi. Na hora que ele voltou, ele falou assim, ô irmão, fala para o pastor Jaime lá que eu realmente estou arrependido. E tem mais, a partir de hoje eu vou uma semana. E foi, uma semana, todo dia ele ia. Então a gente pode cometer erros, como o caso dele lá, achou que não podia fazer, não queria fazer. Até então ninguém ia morrer de fome por causa dele. Mas aí quando ele foi redarguido pelo pastor Jaime, pela palavra de Deus, ele logo, ficha caiu. E aí ele foi realmente, não sei que dia que era da semana, eu sei que dali em diante ele ficou uma semana indo lá buscar. Não precisava nem falar. Chegava o horário, ele só avisava, ó, estou indo lá buscar o almoço. E foi uma semana. Então a gente pode errar em vários aspectos. O que a gente não pode é confundir as coisas. Eu acho que eu posso fazer o que eu quiser, eu tomo as decisões que eu quiser, sem se perceber que haverá consequências das decisões que eu tomo, e ao mesmo tempo eu estou de alguma forma dando lugar ao diabo para cutucar alguma área da minha vida. Essa é a regra. Se você entender isso, quando você aceita Jesus, Ele transporta você de um lugar para o outro. Para a gente finalizar, já indo para o final aqui, olha o que diz o livro de Atos capítulo 26. Nós estamos lendo o livro de Atos, não chegamos lá no 26 não. Hoje, para quem está diariamente aí na leitura, hoje seria dia de 13 a 16, né? E eu inclusive nem cheguei lá ainda, estou atrasado, que eu comecei a ler em uma tradução, resolvi passar para outra, então estou lendo a terceira vez. Atos capítulo 26. O apóstolo Paulo aqui, ele estava falando algo em relação ele estava dando a satisfação, estava se defendendo diante do rei Agripa. E aqui, ó, no capítulo 26, versículo 13, diz assim: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o resplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que estavam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra aguilhões. E aqui quer dizer lutar contra a vontade de Deus, lutar contra a autoridade de Deus. E aí ele diz, 15: e disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci para isto, para te pôr como ministro e testemunha, tanto das coisas que tem vistos, como daquelas pelos quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos das trevas e os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Essa era a missão de Paulo: abrir os olhos das pessoas, mostrar o evangelho e tirar as pessoas do poder do Satanás e trazê-las para o poder de Deus. E aí ele conclui: a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os que são santificados
em mim, pela fé em mim. Olha o que o Paulo fala: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente a o quê? Visão celestial. Tem gente que não fica uma semana obedecendo a Deus, irmão. O camarada passou anos a fio obedecendo a Deus. Ele envelheceu obedecendo a Deus. E no final ele até se titula Paulo o Velho. E no final de tudo, ele acaba a carreira e ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O camarada foi obediente o tempo todo. Como é que se percebe a maturidade num cristão? Não há o que ele possa enfrentar, não há o que ele possa passar, ele continua adorando a Deus, servindo a Deus, crendo em Deus, do jeito que sempre foi, independente do que aconteça. Essa era a regra de Paulo. O camarada amava Deus num templo, ou que fosse na sinagoga. Ele amava Deus nas praias, que ele costumava orar à beira da praia, ou à beira do rio. Mas ele adorou a Deus também numa cadeia, lascado, com as costas arrebentadas. Foi ali ofendido, maltratado, tratado como bandido, e não mudou em nada. É essa característica do verdadeiro cristão. Lá em Atos 14, para quem está na leitura vai aprender, lá em Atos 14 fala que ele estava num determinado local, pegaram ele, o apedrejaram, e diz a Bíblia que ele estava meio que como morto. E aí de repente chegou lá as autoridades, o pessoal foi embora, e aí os discípulos de Paulo, eles cercaram Paulo. O camarada se levantou e ele disse: vamos, porque é necessário que eu pregue o evangelho. E ainda diz mais, diz que ele animou os discípulos, ou recobrou o ânimo dos discípulos, dizendo que com muitas tribulações é necessário que venhamos herdar o reino dos céus. Moral da história: sabe quando eu sei que você é um crente maduro? Nada que lhe aconteça, situação alguma que possa lhe acontecer, seja falta de uma coisa, seja uma dificuldade, uma perda, uma situação contrária qualquer, e você continua o mesmo, você não muda, você não perde o ritmo, você não perde a disposição, você não perde a fé, você não perde a alegria da salvação, você continua orando, você continua vindo à igreja, você continua cantando louvores a Deus. Ah, pastor, mas a gente não canta? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que não haja vaca nos pastos, não haja malhada, que quer dizer as ovelhas, ainda que não haja mantimento, contudo me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou você se alegra quando Deus te abençoa? Quando o vento está favorável, aí você ama Jesus, você pula para cá e para lá, igual uma criança que recebe um brinquedo. O negócio fica difícil, aperta, acontece algo contrário ao que você queria, você então desvia. E muitos desviam, não é saindo da igreja, mas desvia dentro da própria igreja. Foi o que eu preguei no domingo sobre o primeiro amor. A pessoa continua vindo à igreja, mas já não tem mais aquela paixão por Jesus, já não é mais capaz de sofrer por Ele. Ela já reclama de tudo, ela vê dificuldade em tudo. Essa é uma característica comum entre as pessoas. Elas não conseguem contribuir, entender isso. Por isso que lá o Nicodemos disse: olha, dá a mão desses homens. Porque se o que eles estão falando, que era Pedro e João, que estava lá na ocasião, se o que eles estão falando é de homem, acaba. Agora, se for de Deus, não se há como lutar contra a obra e conselho de Deus. E se vocês insistirem, vocês vão estar brigando contra o próprio Deus, vocês vão se lascar, em outras palavras, porque quem pode vencer Deus? E se você ler a história, eles deram uma bronca neles e soltaram eles. Assim é o que o Satanás pensa. O dia que o Wagner, o dia que a Maria, a Joaquina, a Fernanda, seja lá o nome que você tiver, João, Pedro, seja lá o seu nome, o dia que houver em você essa disposição firme de servir a Deus, de estar com Deus, de amar a Deus, aonde quer que você esteja, fazendo o que quer que seja, o diabo larga. Deixa para lá isso aí não tem mais jeito não.
Esse é convicto. Esse aí é daquele que está pronto para ir para uma fornalha, se necessário for. Esse aí é do tipo Sadraque, Mesaque e Abednego. E sabe por que ele sabe disso? Provérbios capítulo 19, versículo 23. Esse versículo aqui já me fez chorar algumas vezes. E a última, ouvindo uma mensagem a respeito de uma situação. E aí de novo, 21 versículo. Provérbios, capítulo 19, versículo 20 e 21. Olha o que diz o 20. Ouve o conselho e receba a correção. Então quer dizer, é um conselho dado por Deus, e você tem que receber a correção que Ele está fazendo na sua vida. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja o quê? Sábios, aonde? Nos seus últimos dias. Ou seja, a pessoa passa a vida inteira sendo sábio, passa a vida inteira tomando decisões certas. Ela deixa de dar cabeçada, ela deixa de errar. Quando? Quando ela ouve esse conselho. Que conselho? Versículo 21 responde: muitos propósitos há aonde? No coração do homem, mas o conselho de quem? Do Senhor. O que acontece com esse conselho? Permanecerá. Querido, se você viver 100 anos nessa terra, e lá no seu, vamos dizer, nos seus 15 anos de idade, Deus te deu um conselho, falou algo, te deu um ministério, te deu um chamado, te deu uma missão. 16 anos de idade, se você perguntar, o conselho dele permanece. Se desviar, problema seu, volta lá que é ali. Isso é o primeiro amor, está ali, na missão que Deus deu. 26 anos de idade, o conselho do Senhor permanece. 36 anos de idade, o conselho do Senhor permanece. Tem uma tradução que diz: o conselho do Senhor permanece para sempre. Tem uma tradução que ainda tem essa palavrinha sempre. Aqui diz permanecerá, que dá para entender também que é sempre, né? Mas o outro diz: o conselho do Senhor permanece para sempre. 40 anos de idade, mesmo conselho. 45, mesmo conselho. 50, o mesmo conselho. 60 anos, o mesmo conselho. 70 anos de idade, o mesmo conselho. 80 anos de idade, o mesmo conselho. 90 anos, o mesmo conselho. 100 anos, o mesmo conselho. E se vivesse 200 anos, ia ser o mesmo conselho. E sabe por quê? Porque tudo que Deus fala e faz para nós é eterno. Dura enquanto vivo estivermos e na eternidade toda. Toda a eternidade. Essa é a regra. Por isso, a primeira questão que você tem que ter dentro de você é disposição para aceitar o conselho do Senhor, que quer dizer vontade, planos, objetivos, e aceitar de coração. A ponto, se necessário for preso, como Paulo, você vai com alegria. Se necessário for ser chicoteado como ele, que não é o caso do nosso país, vai com alegria. Se necessário for passar fome, perseguição, perder amizade, perder amigos, perder isso, aquilo, outro, por causa da vontade de Deus, você aceita aquilo com alegria, com satisfação. Você tem até prazer de passar por aquilo. Consequentemente, o diabo olha e fala o seguinte: larga. Ele entendeu que esse conselho não é de homem. Essa vontade para a vida dele não é de homem, é de Deus. Tem alguns pastores que têm uma filosofia até diferenciada, né? Eles pensam assim, conheço vários, conheço vários que pensam assim: eu não chamo ninguém para fazer a obra. Mas por que não, pastor? Porque na maioria dos casos não dá certo, a pessoa tem que ter o chamado direto de Deus. Eu oro, quando eu percebo que a pessoa tem um chamado, eu passo a orar mais por ela, até que ela por si própria venha até mim e fale. E eu então falei: não, concordo, isso é uma questão até de sabedoria. Por outro lado, há situações, há pessoas que é meio assim, meio devagarzinho, você tem que cutucar. Eu falei: amigo, acorda, né? Tem pessoa que é assim. Mas em regra, os pastores evitam fazer isso, justamente porque já houve situações, eu já passei isso dentro de casa, num determinado familiar.
Fizemos o que achava certo, gastamos dinheiro, perdemos tempo, demos toda a atenção, toda uma situação. Em um determinado momento, numa determinada discussão, o que se ouviu da boca do fulano, que não foi para mim propriamente, foi para minha esposa, fez porque quis, eu não pedi. E a minha esposa inteligente guardou isso de mim quase que 5 anos. Se ela tivesse falado antes, o negócio ia ficar esquisito. Então essa é a situação. Tem um monte de gente que é assim. Eu me lembro o caso de uma irmã, chama-se Cida. O marido dela, não lembro o nome. O filho dela era um jovem que eu amava muito. Ele queria ser médico e tal, e ia estudar na Universidade de Mogi das Cruzes. Mas enfim, eles estavam fazendo um projeto de rua lá, levando sopa. E ó, vou te dizer, hein, se aqui é frio, filho, lá em Mogi é quase o dobro, para não dizer o dobro. Muito frio, por causa da Serra do Mar, por causa de ser num vale, né? Mogi é numa bacia ali embaixo, né? Então é muito frio. Uma excelente cidade, de todas que eu conheci para morar, até onde eu vi, melhor lugar para morar é lá em Mogi. Mas enfim, e aí nós estávamos falando sobre assuntos, circunstâncias, e aí eu soube dessa situação. Essa irmã estava com bursite, dor no ombro, sabe do quê? Ficar fazendo aquele movimento repetitivo, naqueles caldeirões enormes, fazendo sopa para os moradores de rua. E assim, ela e mais uns 20, 25 saíram para dar sopa para os moradores de rua, alta da madrugada. Ontem disseram que foi a madrugada mais fria aqui em São Paulo. 5 graus deu na Capela do Socorro. E no sul foi menos 0, abaixo de 0. Mas enfim, então, se aqui 5 deu, lá em Mogi chega perto de 0, tranquilinho, no mínimo. E aí, imagine, a pessoa sai de casa, vai para a igreja, estava até com dor no braço, que ela já estava antes, e piorou, ficar mexendo aquele caldeirão de sopa, aquele caldeirão bem grande assim. Sai a galera para levar sopa para os moradores de rua, e um dado momento, ela despertou um deles. O camarada literalmente só não a agrediu, porque quando ele agiu daquela maneira, inclusive dizem que foi até uma cena estranha, porque tiveram que segurar o marido dela, que ele quase gruda o cara e arrebenta. Agora você vê, o cara está na rua, lascado, coitado, não tem uma comida digna para comer. Alguém acorda ele de madrugada para lhe oferecer um prato de sopa quente, extremamente rica, saborosa, que alguém ralou igual um doido para fazer. O cara quase mordeu a irmã. Sabe por quê? Porque acordou ele, estava dormindo. Ser humano. Por isso até o próprio Deus, para estender a mão, para ser completamente dado a você, Ele tem que ver sinais em você dessa inteligência, de entender que os conselhos do Senhor sempre são os melhores a serem obedecidos. Ele nunca vai pedir algo para lascar a sua vida. Eu ia até falar mais, aliás, eu ia pregar sobre a vida de Maria, mas aí Deus deu outra direção. A Maria, noiva, prestes a casar, aparece um anjo: salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres, e tal, e vira para ela e conta a obra que ela ia fazer. Repare que a Maria virou para o anjo e disse: mas como é que eu vou ficar grávida? Eu sou virgem. Eu sei que a concepção se dá por relação entre homem e mulher. Falou: olha, não, mas no seu caso vai ser diferente. O Espírito de Deus te envolverá, e a sombra do Altíssimo te fará conceber, e conceberás, darás à luz a um filho e tal. No final de tudo, a Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim segundo a sua vontade. É assim. Tem gente que é assim, é fácil. Tem outros que diriam no lugar da Maria: ah, mas agora eu vou casar. Agora não dá não. Agora eu vou casar. Por que não falou antes? Por que não avisou antes de Deus ficar noiva? Agora que eu estou para casar, e Deus não falou, porque justamente o José tinha que ser marido dela. O próprio anjo disse: olha, não temos receber Maria como sua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E você vai ver na conduta que o José era obediente a Deus. Foi com José que o anjo falou: pega a criança e vai para o Egito. Ele foi. Pega a criança e volta do Egito, porque quem queria matá-lo já morreu.
Então ele era um homem temente, obediente. Obedeceu quando o anjo mandou casar, obedeceu quando mandou ir para o Egito, obedeceu quando mandou voltar do Egito, obedeceu quando mandou ir para Nazaré. Então ele tinha que casar com ela. Mas antes deles se casarem, tinha um plano da parte de Deus na vida dos dois. Tanto a Maria admitiu ser mãe de Jesus, como também o José resolveu esperar 9 meses, 9 não mais, né? Porque nasceu a criança e depois ainda tem o tempo dos resguardos, lá na lei de Moisés, o homem acho que é 40 dias que tinha que ficar, como hoje, né? A mulher fica em resguardo. Então veio o tempo da gravidez, nasceu a criança, ainda esperou o resguardo, quer dizer, levou quase um ano sem tocar na Maria, porque depois que ela concebeu com o corpo de Jesus através do Espírito Santo, ele não tocou em Maria. Só depois de um ano é que ele teve finalmente a lua de mel dele. Tinha que ser o José e tinha que ser a Maria. Então, querido, o dia que você nega-se a obedecer a Deus, você está dizendo assim: Deus, o senhor errou, era outro vaso, não era eu não, outro. Eu tenho outros planos, eu quero ser isso, aquilo, sou eu não. Em outras palavras, o senhor cometeu um erro, o senhor não sabe o que faz, escolhe outro, tem mais o que fazer. Já pensou um idiota falar assim com Deus? Mas quando você nega-se a obedecer o conselho de Deus, você está dizendo isso para Ele: o senhor errou, Deus, é uma outra pessoa, eu sou uma pessoa imprestável, eu sou burro, sou tapado, não vou conseguir fazer isso. E é essa a regra, querido. Então, vai preparando aí o seu coração. Paro por aqui. Você da igreja, você de casa, dia 25 se aproxima. Hoje é 21, faltam 4 dias para nós estarmos reunidos aqui, toda a igreja. Mas o Atos capítulo 2, tem uma passagem que é a descida do Espírito Santo, que fala do Pentecostes. E lá tem uma coisa que me chama a atenção, diz assim: estando todos eles reunidos no mesmo lugar. Por isso, reunião única, para equiparar ao dia da descida do Espírito Santo. Alguns, domingo, serão consagrados, cheios do Espírito. Alguns vão receber dons. Alguns vão receber dons de despertamento de dons do Espírito, são 9. Vou falar tudo no dia. Alguns vão receber dom ministerial. Tem alguns que vão entrar por aquela porta querendo ser uma coisa, e depois do culto ele vai querer ser pastor, vai querer ser obreiro. Domingo, dia 25, vai ser o dia D para muitos. E olha, se for o seu caso, se você for uma das escolhas de Deus, não seja tonto, obedeça. Não tem coisa mais agradável no mundo do que viver a vontade de Deus. Não existe. Se alguém um dia falou isso para você, ele mentiu. Não existe. Não tem coisa mais gloriosa e agradável no mundo do que obedecer a Deus. Então, fica aí o recado para você de casa, você aqui da igreja, vai se preparando, porque eu sei que vai acontecer. Eu tenho plena certeza disso, que nesse dia Deus vai mudar a vida de muitos, e vai ser um início para uma história que essa igreja e este povo desta igreja até hoje não viveu. E não é por minha causa, é por causa da vontade de Deus, é por causa que está no tempo em que Deus quer que a gente viva esta nova história, essa nova realidade aqui na igreja. Então fica aí o recado. E por falar nisso, você de casa, eu quero aproveitar aqui e passar o recado importante, que faz parte também da vida espiritual, como eu li num livro que diz: dinheiro, um assunto altamente espiritual. Então você que é fiel no seu dízimo, na sua oferta, está aqui, ó. Você tem o Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal, e você pode fazer uma transferência em qualquer um desses bancos que a igreja tem conta. E você pode também fazer via Pix, se você assim o preferir. Você faz uma transferência via Pix e você mande para nós aqui pelo WhatsApp, mande para nós o comprovante, para comprovar que você é membro da igreja, que está ajudando a sustentar esta igreja, deixar essa igreja aqui do Joaniza de portas
portas abertas e Deus vai te recompensar rica e abundantemente. E mais uma vez eu reforço, em dia 25 está chegando e você não pode ficar de fora. Desfaça compromisso, faça o que necessário for para estar conosco nesse dia, em nome de Jesus, tá certo? Você de casa, Deus te abençoe. Eu oro para você junto com as pessoas aqui e você recebe a bênção, tá certo? Deus te abençoe em nome de Jesus.